Se esse vídeo chegou até você, porque Deus tem uma palavra no teu coração. A Bíblia declara para nós, no livro de Marcos, capítulo 5, verso 25 adiante, vai declarar sobre uma mulher que ela sofreu há 12 anos. E a Bíblia declara que ela gastou tudo e cada dia indo a pior. E um dia ela ouviu falar de Jesus, mas a Bíblia fala que a multidão oprimia Jesus. E essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus. Ao encontro de Jesus, ela toca as orlas dele. E vendo que dele saiu virtude, ele pergunta: alguém me tocou? E o discípulo que estava com ele fala: mas a multidão te oprime e alguém te tocou? E ele vira e fala: mas de mim saiu virtude. O que eu quero falar para você nesta manhã, dentro desta palavra? Que essa mulher, ela teve fé, ela teve coragem, ela teve determinação. Imagina uma pessoa sofrendo há 12 anos. Ela era considerada uma pessoa contaminada. Imagina uma pessoa não podendo abraçar ninguém. Uma pessoa sair, mas ficar presa dentro de um quarto, porque ela teria que ficar isolada. Imagina uma mulher sofrendo há 12 anos que às vezes é uma depressão, às vezes fraca, às vezes não poderia ter ninguém ali para conversar. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E ela ouvindo falar de Jesus, essa mulher, ela colocou sua fé em prática. Ela disse: somente eu tocar eu serei curada. Mas a Bíblia fala que antes disso ela tinha gastado tudo, e cada dia indo a pior. E muitas das vezes nós procuramos em muitos lugares, mas esquecemos de dobrar o nosso joelho e contar para Jesus os nossos problemas, a nossa situação, aquilo que estamos enfrentando. Mas esta mulher, ela apenas ouviu. A fé é algo que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer sobre a minha vida. Então, esta mulher, às vezes fraca, ela foi determinada. Ela saiu, mas a Bíblia declara que a multidão oprimia Jesus. Às vezes, aquela multidão não parou aquela mulher. Mas quem tem sido a tua multidão que às vezes tem te parado? Às vezes o não que você recebe tem te parado. Às vezes esta porta que não abre tem te parado. Às vezes essa enfermidade que você tem enfrentado e você tem desacreditado do nosso Deus, que não pode te curar porque você ainda não foi curado. Mas você tem que romper estas barreiras, porque esta barreira não pode te impedir de chegar até Jesus. Porque esta barreira, essa multidão não impediu desta mulher de chegar até Jesus. Porque esta mulher, ela saiu determinada que ali ia ter o seu milagre. E nós precisamos todos os dias levantar determinado que vamos receber a nossa cura, que as portas vão se abrir, que a nossa família vai servir Cristo, que aquilo que tanto sonhamos, almejamos no nosso coração, isso que se for da vontade do Senhor, o Senhor ele vai realizar sobre a nossa vida. Então esta mulher, ela toca as orlas de Jesus. Ao tocar, sai virtude dele. E ele olha para trás e fala: alguém me tocou. Mas os discípulos falam: mas a multidão te oprime, alguém te tocou. E ele fala: de mim saiu virtude. Sabe por que aquela multidão não recebia? Porque só queria o milagre, mas não queria o dono do milagre. E muitas das vezes nós não recebemos porque buscamos o Senhor somente de lábio, mas o nosso coração está longe. Porque muito daquela multidão ali, o coração daquela pessoa estava longe de Jesus. Eles apenas queriam o seu milagre, apenas queria que algo da parte do Senhor que foi buscar, mas o seu coração estava longe. Mas o coração daquela mulher estava voltado para Jesus. O Senhor viu sinceridade. E o Senhor, ele vê coração, ele sonda coração. Aquela mulher, ela toca, e aquela mulher é curada. E se você tem fé, se você estiver crendo aquilo que você almeja no Senhor, conforme aquela mulher, ela foi buscar o seu milagre, as portas vão se abrir ao seu favor. O seu milagre vai acontecer. O Senhor vai restaurar aquilo que você tem buscado para o Senhor restaurar o seu casamento, restaurar a sua família. Mas para isso, você precisa tocar Ele com fé.